Vá comigo para a página 99. Página 99 no manual, não na sua Bíblia. Então, sim, página 99. Agora nós falamos sobre algumas coisas, nós demos a você muitas pepitas de ouro e aqui, à medida que avançamos, você verá como elas se encaixam. Mas também há alguns estudos específicos que faremos sobre tópicos específicos. Faremos isso nas próximas sessões. Eu quero te levar a alguns lugares. Essa é a razão geral, como temos dito, que faz tudo funcionar. Agora, o que quero dizer com isso é que, na verdade, a esse ponto, nós temos há pessoas que ainda praticam a cura de uma maneira que é da antiga aliança, ok? Eles obtêm alguns resultados, os resultados são geralmente pequenos. A taxa de sucesso geralmente está na faixa de 20 a 30 no índice de porcentagem, o que não é bom, especialmente para uma pessoa doente ou para representar adequadamente Jesus. Agora, também nisso tem, quando eu digo a mentalidade da velha aliança, estamos falando sobre como ministram e até mesmo uma grande parte disso nas áreas dos dons espirituais. As pessoas ainda ministram mesmo em dons espirituais, na mentalidade da antiga aliança. Então, essencialmente a diferença entre a mentalidade da antiga e da nova aliança em seu manual. Vamos passar por isso muito rapidamente, porque existem diferenças básicas e as pessoas com a mentalidade da antiga aliança ainda têm a ideia de que Deus está lá fora. E elas têm, de alguma forma, chegar até Ele e fazê-lo concordar com algo, fazê-lo se mover ou levá-lo a fazer algo. Essa é a mentalidade da antiga aliança. Essa não é a mentalidade da nova aliança. Não estamos na antiga aliança. Estamos em uma nova aliança. Você pode ver isso amplamente em Gálatas e Hebreus. Praticamente no Novo Testamento todo. Quando você diz antiga aliança, pelo fato de você dizer antiga aliança, significa que é uma nova. Então explica tudo isso, quando você diz antiga aliança, significa que está pronto para desaparecer. E uma nova aliança foi estabelecida. Vamos ver isso especificamente nas próximas sessões. Porque vai se encaixar com alguns dos outros ensinamentos e nós vamos analisar para poder terminar isso. Mas o ponto todo é muito simples. Nós somos colaboradores de Deus, companheiros de trabalho de Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Deus e precisamos perceber que não é uma questão de estarmos separados dele. Ele está lá e nós estamos aqui. Temos que perceber que, embora ele esteja lá e nós estejamos aqui, estamos sentados com ele lá e ele está aqui conosco. Então, de qualquer maneira que você olhar para isso, você sabe que podemos dizer que estamos aqui e ele está lá. Ou ele está aqui conosco e nós estamos lá com ele. Não importa como você diz, tudo acaba em estamos juntos. E a própria essência da mentalidade da nova aliança é você eliminar a separação, a distinção entre, eu deveria dizer separação entre você e Deus, ok? Então, não importa onde ele esteja, ele está com você. Não importa onde você esteja, você está com ele. Então, nós sempre usamos isso em casamentos e coisas assim, quando dizemos o que Deus uniu, não separe o homem. Então percebemos que estamos dizendo, essas duas pessoas estão sendo unidas e elas devem ser um mesmo, e sabendo que existem dois seres na nossa frente, elas devem ser um. Eles devem ser um em união, um em metas, objetivos, desejos, para onde estão indo. Tudo isso, vocês devem ser um. Paulo usou esse exemplo para ilustrar a igreja conectada com Cristo. Então, a ideia toda é que nós somos um com Ele. Em 1 Coríntios 6:17 diz, mas o que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. Então, o maior obstáculo que a maioria das pessoas tem que pular ou superar, digamos assim, é que eles têm que eliminar o pensamento de nós e Ele. Nós e Ele. Não somos nós e Ele, é nós, entende? Estamos unidos. Estamos tão unidos
E é por isso que muitas vezes você vai nos ouvir dizer, e as pessoas dizem, você está sendo muito meticuloso com essas coisas, com essas palavras individuais. É porque as palavras formam mentalidades. E essas palavras, uma mentalidade errada na Bíblia é chamada de fortaleza. Então você constrói fortalezas do inimigo usando a terminologia errada, usando as palavras erradas. Porque as palavras erradas lhe dão uma imagem errada. E isso faz você pensar errado. Por isso, temos que perceber que estamos unidos a Ele. Então, quando você ouve as pessoas dizerem coisas como a Bíblia diz que os caminhos dele estão acima dos nossos caminhos, você tem que voltar e perceber que isso foi dito no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. Na verdade, tudo depois que isso foi dito, em todos os salmos, em todos os outros lugares, constantemente está dizendo: Senhor, ensina-me os teus caminhos, Senhor, mostra-me os teus caminhos. E isso ainda estava sobre uma antiga aliança. Era uma pessoa espiritualmente morta. Na nova aliança, todo ponto, e é a minha resposta quando ouço alguém dizer algo assim, se eles dizem os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos, ou além dos nossos caminhos, e os seus pensamentos acima dos nossos, geralmente eu digo, então seja salvo. Porque se os seus caminhos não são os caminhos dele, você não é salvo, certo? Eu não me importo com o que você diz, os caminhos dele devem ser os seus caminhos. Então o problema é, quando as pessoas dizem, sem ele não podemos fazer nada, ok, isso é uma afirmação verdadeira, mas por que enfatizar isso a menos que você esteja sem ele? Ok? Com ele podemos fazer todas as coisas. Por que não enfatizamos isso? E é quando você começa a perceber que está com ele e começa a falar assim, automaticamente. E a diferença entre a mente religiosa e uma mente da nova aliança, a mentalidade religiosa é a mentalidade da antiga aliança, ok? Então precisamos perceber isso e mudar nosso vocabulário. Precisamos mudar a terminologia e entender o que realmente está sendo dito. Precisamos começar a nos reconhecer como um com Ele, unidos com Ele, que estamos tendo nossas mentes renovadas para a mente dele, 1 Coríntios. E você pode querer ver isso, 1 Coríntios 2, na verdade. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos, não que nós vamos obter, nós temos agora. Você pode dizer, nós temos o quanto quiser, mas até que você comece a falar e agir como se você tivesse, talvez você não tenha. Não adianta nada até você começar a realmente funcionar nela ou fazê-la funcionar em você. As pessoas nos dizem, sim, mas isso era Cristo. Você não pode ter a mente dele. Bem, primeiro nós já temos a mente dele. Como você sabe? Porque ele disse, nós temos a mente de Cristo, então nós sabemos que temos, ok? Então as pessoas dizem, sim, mas essa era a mente dele, e tudo bem, nós podemos tê-la, mas isso não significa que podemos pensar como ele. É exatamente o que significa, ok? Isso é exatamente o que significa, e até mesmo nós, que diz que essa mente esteja em você, que também estava em Cristo Jesus. Então agora podemos descobrir como a nossa mente deve estar, trabalhando em conjunto com Ele. Se você ler a próxima parte, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, você precisa pensar um pouco sobre isso, porque tipo, uau, isso é muito forte. Você começa a perceber, ele diz, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo. Mesmo ele sabendo que era senhor de tudo, ele assumiu a forma de servo. Ajudou a humanidade, e esse é o aspecto primário que devemos ter em nossa mente. Quando ele diz, deixe essa mente estar em você, ele está falando sobre ter a mente de um servo, reconhecendo, porque você acha que ele dizia sempre às pessoas, não pensem mais de você do que deveria. Isso significa que algo que aprendemos aqui pode tender a nos fazer pensar mais de nós mesmos do que deveríamos pensar. Isso significa que há muita coisa boa aqui, e quando começamos a ler, podemos começar a dizer, uau, eu sou importante. Sim, porque Deus fez você importante. E você era importante até você começar a pensar assim. E no momento que você começou a pensar que era importante, você perde isso. Então a chave é saber que você é importante, mas não haja como se fosse. Apenas faça algo importante, amém? Então eu não sei como poderia fazer isso, eu não sei... Sim, nós vamos ter que pegar a fita e anotar isso, então, mas precisamos perceber, se você olhar para pessoas como Smith Wiggles, John D. Lake, todas essas pessoas, foi isso que as tornou diferente. Não era apenas uma doutrina de cura, era a compreensão. O que fez sua cura diferente foi que eles reconheceram que não precisavam pedir a Deus para fazer isso.
Eles agiram no lugar de Jesus. Em outras palavras, o que Jesus faria se ele estivesse aqui? É isso que eu vou fazer. Eu vou agir no lugar dele. Eu deveria representá-lo. Então, eu vou agir como ele. Tecnicamente, é isso que devemos usar o nome de Jesus, porque isso permite que as pessoas saibam a quem estamos representando, a quem estamos conectados. Os demônios saibam, as doenças sabem, tudo isso. Que eles devem obedecer esse nome. Essa é a autoridade na qual estamos operando. Não é a sua autoridade, é a autoridade dele, do nome dele. Então você usa esse nome, mas você percebe que muitas vezes esses homens fizeram coisas incríveis e não usaram o nome de Jesus. E a razão foi porque eles estavam fazendo isso no nome dele. Eles não estavam apenas dizendo em nome de Jesus, não é um encantamento. Não é algum encanto que você invoca, certo? Não é como um feitiço ou algo assim. Quando você usa o nome de Jesus, você tem que agir em nome de Jesus, o que significa que você tem que não apenas dizer o que ele quer dizer, mas fazer o que ele faz. E quando você faz isso, você começa a fazer coisas, e essas coisas são incríveis. Você começa a fazer coisas que só Deus pode fazer. E quando você as faz, é Deus fazendo isso em você. Então é por isso que não levamos nenhum crédito por curas, ou ressuscitar os mortos, ou qualquer outra coisa. Não levamos crédito por isso porque sabemos que é Ele fazendo. Nós temos a imagem certa, ok? Então, uma vez que reconhecemos isso, nós podemos ir e fazer e sair. E quando fizermos, estamos saindo com fé, o que significa que essa é a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, e podemos sair a qualquer hora, em qualquer lugar, e fazer essas coisas. E quanto mais você sair e fizer, mais forte fica em você. Então, as coisas ficam cada vez maiores e maiores à medida que você avança. Agora, o problema com isso é que no meio de tudo isso, você tem um inimigo tentando pará-lo. E geralmente ele usará pessoas ao seu redor, ele usará a família, amigos, funcionários da igreja, pessoas assim. Nós tivemos pessoas que vêm e a esses seminários, aprendem, vão, fazem, eles vêm, sentam bem na frente, estão todos animados, voltam para a igreja local e as pessoas estão sendo curadas. Então, de repente, você não pode mais orar pelos enfermos. O que você quer dizer com não pode mais orar pelos enfermos? Você está nessa igreja e nós lhes dizemos que você precisa apenas sentar, você ainda precisa aprender um pouco mais, você não vai mais orar pelos doentes. Eles dirão a eles que não podem mais fazer isso, o que Jesus disse para fazer, e muitas vezes as pessoas obedecem os homens. Nós tivemos eu não vou citar nomes, mas vou dar uma boa ideia, ok? Vamos apenas dizer que havia uma igreja muito famosa na costa oeste que tinha salas de cura, e algumas das pessoas que treinamos acabaram lá e começaram a orar pelas pessoas, e as pessoas estavam sendo curadas muito rápido e muito bom, e foram boas curas notáveis, e as pessoas disseram: ei, venha trabalhar em nossas salas. Então eles entraram e começaram a orar pelas pessoas, as pessoas foram curadas nas salas e começaram a ajudar e ensinar as pessoas, e a reputação do que estava acontecendo chegou aos escalões mais altos da igreja, da liderança da igreja. E eles fizeram e disseram: como você está fazendo isso? Eles disseram: passamos pelo DHT do Curry Blake, foi o que aprendemos, foi onde aprendemos a fazer isso. Então eles disseram: ok. Então eles voltaram 2 dias depois dizendo: vocês não podem mais orar aqui. Por que não? Você não está confiando na unção o suficiente. Eles disseram: se não estamos contando com a unção, como as pessoas estão sendo curadas? E eles disseram: não é assim que fazemos. E eles estavam bem até mencionarem meu nome. Estava tudo bem, você poderia fazer isso dessa maneira até eles mencionarem meu nome. Eu não sei como acontece na costa oeste, eu não sei. Um pouco mais acima, ao redor da área de Seattle, mas havia uma pessoa que foi muito veemente contra nós. Quando começamos, principalmente porque quando fomos para a costa leste, eles enviaram alguém com alguns papéis me pedindo para assinar esses papéis e me tornar um membro da organização deles. E eu não queria, porque não via como isso ajudaria em alguma coisa. Eu não vi no que isso nos ajudaria a ajudá-los, mesmo porque eu sabia que eles não gostavam do que fizemos. Então eu recusei. Depois de recusar, eles entraram em cerca de 2 semanas em meu site e nos denunciaram. E dizendo todo tipo de coisas, dizendo coisas como ninguém deve reivindicar a unção de John D. Lake, agindo como se fizéssemos isso. Todos que nos conhecem sabem que não fazemos isso. Então, fomos para a costa oeste, estávamos em Porto Elizabeth, eu acho, ou algo assim, perto de Bellingham, e uma pessoa de renome veio para as reuniões, sentou-se, ouviu o DHT, ficou muito animado, fez anotações,
todas essas notas e tudo mais. Então nós fizemos amizade, então ele saiu e voltou depois. E na verdade era uma parte daquele grupo que queria que nós juntássemos, que eu não entrei. Então quando ele voltou, eles perguntaram a ele, eles disseram, eles se revezaram ministrando em sua igreja local, e então era a vez dele de ensinar. Então ele se levantou e disse que em vez de ensinar uma noite, eu vou fazer isso em um seminário de um dia. Então todo mundo vem no sábado, e ele começou a ensinar e depois enviar, e ele não sabia, por isso levantou-se e ensinou uma versão muito condensada do DHT. Não chamou de DHT, não disse onde conseguiu, apenas ensinou todo mundo lá, e estavam animados, adoraram e queriam se juntar a isso. Disseram, é isso, o que estávamos procurando. Então, um deles, o cara que me escreveu a carta dizendo, junte-se a nós, perguntaram a ele, onde você encontrou isso? Ele disse, eu fui à reunião do Curt Blake aqui, e ele disse, é isso que ele ensina? Pensando bem, nós provavelmente não deveríamos adicionar isso ao que estamos ensinando aqui. Pode confundir as pessoas e é como, você é o único confuso. Mas vimos esse tipo de coisas e vimos que as pessoas apenas por causa de uma associação de nomes ou outra coisa, o incrível é que se você voltar e ler a profecia que Dr. Lake deu, ele disse isso. Diz que nós não seríamos entendidos, mas rejeitados pelos nossos irmãos. Então toda vez que eu ouço isso, Lake estava certo, aqui está outro. Ele também experimentou todo esse tipo de coisa, mas a única razão que eu estou dizendo isso, eu quero que você perceba que quando você sair daqui, você precisa ter isso em você. Continuar estudando, precisa ter certeza que você entendeu, porque você vai ter que tomar uma decisão. Alguém vai te dizer para parar e você vai ter que tomar uma decisão. Se você acreditar na verdade e vai continuar seguindo em frente ou vai recuar. Só para ficar nas boas graças de quem estiver por perto. Agora, posso te dizer que já disse isso muitas vezes. Se você vai andar com Deus, às vezes você vai andar sozinho. E foram vários anos que eu caminhei sozinho. Há muitos anos, em todos os lugares que fomos, havia rejeição absoluta. Quero dizer, eles não aceitaram, as pessoas adoraram, o ministério não gostou, e isso realmente não foi bom. Se as pessoas entendessem isso, o ministério teria um trabalho mais fácil, porque eles não precisam fazer tudo. Mas infelizmente muitas pessoas no ministério são pessoas feridas e quebradas que precisam ser necessárias. E quando você começa a ajudar as pessoas a perceberem quem elas são, elas não precisam de outro homem. Nós não somos codependentes de outro homem, certo? Os ministérios servem para ajudá-lo e servi-lo, enviá-lo, não para reunir você e mantê-lo lá preso e você não fazer nada. Então, essa tem sido uma das principais coisas, mas essa é a diferença entre a mente da antiga aliança e a mente da nova aliança. A mente da nova aliança é ensinar, treinar, equipar, enviar. Uma mentalidade da velha aliança é reunir e ter a certeza que tudo é feito de uma certa forma. Existem regras, formas de fazer as coisas que dão certo, existem coisas, e no início é bom aderir a elas, e depois, à medida que aprende, pode de fato começar a crescer por conta própria, por assim dizer, o que significa que você vai começar um pouco diferente, vai começar a experimentar. Quando eu mesmo estava em Great Junction, Colorado, eu conto essa história o tempo todo, no tempo que eu estive lá, foi na mesma época em que Benny Hinn começou a acenar com sua jaqueta para as pessoas, se você se lembra, é mais ou menos no mesmo período. Então ele era bem famoso e ele recebeu muitas críticas por isso. E foi engraçado porque eu estava ensinando uma noite, tínhamos acabado de fazer uma demonstração de cura, e essa senhora apareceu, uma pequena senhora surda em ambos os ouvidos, e o diácono estava lá com ela, e um dos presbíteros na igreja, ele estava de pé ao lado dela, e eu me levantei e disse, olha, só quero te mostrar que não é sobre o método, eu posso colocar as mãos nela, eu poderia falar uma palavra, eu estava me sentindo meio agressivo, então eu posso fazer isso do jeito que eu quiser. Eu disse, Deus não se importa com o que eu faço, contanto que eu possa liberar minha fé. Quando eu fizer isso, então vai acontecer. Eu posso colocar as mãos, eu poderia falar uma palavra. Eu recuei cerca de 5 metros, eu disse, eu poderia recuar, e eu disse, em nome de Jesus, espírito surdo, saia. E os dois caíram. Quando eles caíram, ambos começaram a se levantar, ele ajudou ela a levantar, e os ouvidos perfeitamente abertos. Perfeitamente, podia ouvir perfeitamente. Então o ancião caminhou até mim e disse, irmão Curry, é incrível, era surdo de um ouvido, eu não sabia. Mas eu posso ouvir, e eu disse, bem, agora sabemos porque Jesus chamou o espírito surdo e mudo. Eu estava mirando no que estava na mulher, e aquele que estava em você era tão burro que ele não sabia nada melhor e saiu.
Agora, dizendo que é exatamente correto teologicamente, ok? Mas independentemente, ambos ficaram livres e eu estava apenas mirando em um ponto. O ponto todo é, eu apenas movi meu braço, o que você faz não é o método, nós ficamos presos ao método. Então tentamos imitar o método, temos que perceber que não é sobre o método. Quando diz para imitar aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas, não significa voltar atrás e fazer o que eles fizeram. Significa olhar para a fé deles, que tipo de fé que eles tinham. Você não tem que imitar a ação deles em si. Às vezes vai ser correspondente, mas você não tem que fazer isso. Você imita a fé, porque você sabe que a maioria de vocês pode nunca estar em um lugar, uma cabeça de machado de ferro emprestada, e depois tem que ir tocar a água com um galho e fazer flutuar. Mas a ideia é a fé que foi necessária para fazer isso. Ok? Então temos que ser capazes de nos atentar não para os métodos, mas para a fé. E tudo o que pudermos fazer para liberar a fé, então é isso que precisamos fazer. Algumas pessoas fazem algo, outras para liberar sua fé. Não devemos ter um ritual nisso. Eventualmente, o ritual se tornará mais importante que a fé. O método mais importante que a fé. E eventualmente se tornará um ídolo, porque você vai achar que você tem que fazer isso a todo tipo. Você verá alguns deles um pouco mais adiante, porque vamos falar disso, mas nesse eu quero mostrar a diferença entre a antiga e a nova aliança. Porque sem ela, você só obterá geralmente 25, 40% de sucesso. E isso é até com os dons, mas se você aprender a operar a partir da mente da nova aliança, tudo muda. De repente, a liberdade. E nessa liberdade, o poder flui muito mais fácil. Uma das coisas que eu vou te dar, apenas uma coisinha meio estranha. Quando eu ministrar, se você me observar, quando eu começar a ministrar para as pessoas, eu vou me aproximar delas. E muitas vezes eu vou me aproximar e eu vou pegar suas mãos. E se você vai ver meus braços então dobrados, aproximadamente 90 graus. Certo? Aproximadamente, certo? Então, quando eu fizer isso assim e pegar as mãos, se você observar, eu vou recuar um pouco, endireitar meus braços. E agora você diz, por que você faria isso? Não é sobre eu tentar. Eu não penso sobre isso de propósito, mas há um fato nisso. O Dr. Lake disse que o poder de Deus no natural era como a eletricidade. Esse é um exemplo muito bom de como ele aparece, como faz as coisas. É um bom exemplo de como funciona. E há muita correlação com isso. E a razão da qual o Dr. Lake falou isso foi porque, em seu tempo, a eletricidade ainda era uma coisa relativamente nova e havia muita empolgação com ela. E eles estavam descobrindo coisas novas. E há até mesmo uma condutividade como a da eletricidade quando estivemos na África da última vez. E fiz isso várias vezes, acho que melhoramos também, não tenho certeza, não me lembro. Mas teve vezes quando havia pessoas no corredor do meio que eu não podia chegar, ou no meio de uma fila eu apenas dizia, apenas deem as mãos. Eles davam as mãos e eu pegava as mãos da pessoa no final. Então, quando eu decidia liberar o poder de Deus, passava por todas as pessoas, exceto a última pessoa, que é a pessoa que precisa, e elas vão receber. Apenas fluir através. Por quê? Conectividade, condutividade. Funciona como a eletricidade, é incrível. E agora, se alguém quebrar essa corrente, por assim dizer, provavelmente teria parado por ali. Mas então seria determinado pela minha fé, na minha intenção, porque sua fé segue sua intenção. Você pode estar dizendo uma coisa e pensando outra. E sua fé seguirá sua intenção, não o que você está dizendo. Agora, o melhor é que sua fé siga suas palavras. É isso que você quer que aconteça. Mas muitas vezes sua intenção vai ofuscar suas palavras. E é por isso que quando eu ministro às pessoas, minha intenção não importa. O que eu diga, minha intenção é curada da cabeça aos pés. É isso que eu quero. É isso que eu destaco. O que quer que sejam, os pulmões, os rins, o que quer que seja, eu ainda estou focando na cabeça aos pés. Se Deus pode curar qualquer parte, Ele pode curar todas as partes. Eu olho para esse tipo de coisa, mas agora uma das coisas, e meio que voltando aos braços, outra aplicação, sabemos que o Espírito, muitas vezes na Bíblia, é referido como água. Ou a um aspecto de água dele. E quando eu ministro, o que eu notei, se eu venho aqui e faço qualquer coisa com minhas mãos, em qualquer lugar, eu posso não sentir nada. E muitas vezes, quando eu estou ministrando, eu não sinto nada porque eu não preciso disso. Ok? E mesmo que eu não sinta nada, às vezes eles sentem e eu não. Às vezes eu sinto
e eles não. Às vezes nós dois sentimos, às vezes nenhum dos dois sente, ok? E nada disso determina se eles serão curados ou não. Nada disso importa se eles serão curados. Mas o que eu aprendi é que se eu sair é porque eu fiz isso tantas vezes agora, literalmente, provavelmente centenas de milhares de vezes individualmente, pessoa por pessoa, e eu fico aqui provavelmente durante 15 a 20 segundos, vou começar a sentir. Por quê? Porque o Espírito em mim foi literalmente treinado, que quando eu faço isso, esse é um modo de trabalho, isso é cura, isso é quando eu fluo. Então é como se eu fizesse isso, e ele diz, ok, vamos fazer isso, e ele começa a fluir, mesmo que não haja... Agora você diz, isso sou estranho, eu sei, como você explica isso? Eu não posso explicar, eu nunca disse que eu sei tudo, ok? Acabei de aprender algumas coisas que funcionam muito bem. E é isso que aderimos, ok? E também experimentamos para verificar as coisas, mas o que noto é que quando eu estou assim, muitas vezes quando eu vou pegar as mãos de alguém, eu posso chegar muito perto e meus braços vão ficar assim, e quando eu fizer isso, notei que se eu recuar, começa a fluir, se eu chegar muito perto, não parece fluir tão bem. Ainda funciona, só não parece fluir tão bem. Então, depois das primeiras vezes que aconteceu, comecei a pensar, bem, é estranho o que está acontecendo aqui. Eu gosto de analisar as coisas e dizer, ok, como funciona? Por que está funcionando? Porque se você pode descobrir o porquê não está, o porquê está, então você pode descobrir o oposto. Então, eu notei que comecei a perceber, porque ele estava falando sobre ser o Espírito, ele diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é como mangueiras de jardim, e quanto mais eu dobro a mangueira do jardim, a torção da mangueira de jardim causa isso, faz com que não flua tão bem. Agora, eu não pensei nisso e fiz acontecer. Estava acontecendo, eu estava procurando a explicação, então comecei a fazer isso. E comecei a ver, e é engraçado, porque então, na verdade, quando eu me posicionava, eu ainda de propósito, o que eu estava fazendo? Se acumulando. Então, quando eu recuasse, seria BUM! Quero dizer, assim que eu deixasse ir, muitas vezes, quando isso acontece, você poderia ver o efeito sobre a pessoa. Às vezes elas caíam, às vezes elas simplesmente podiam sentir. Então comecei a perceber que não era nada que eu estava tentando fazer, eram coisas que eu estava apenas notando, porque você está ministrando, você começa a notar as coisas, e essa é a razão pela qual eu estou dizendo isso. Porque eu quero que você pense em termos de, se você olhar para o que os apóstolos fizeram, os discípulos de Jesus, outros ministros no Novo Testamento, você verá que eles oravam, eles acreditavam, eles amavam a Deus, eles serviam a Deus, mas ao mesmo tempo eles fizeram coisas que não havia precedentes. Eles fizeram coisas que, muitas vezes, havia coisas que eles não tinham nada para seguir, eles apenas faziam. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, como panos de oração, não havia nenhum precedente, ok? O mais próximo que poderíamos chegar seria a orla das vestes de Jesus. E mesmo assim, mesmo na Bíblia, em Atos 19, eles não chamam isso de pano de oração, apenas diz lenços e aventais que foram tirados de Paulo, mas diz que Deus fez milagres especiais pelas mãos de todos, o que significa, isso era incomum, isso não era uma coisa normal, mas começou a acontecer, adivinhe. Agora, panos de oração, como a chamamos, são muito normais, ok? Eles não são mais milagres especiais, porque eles se tornaram comuns, não de uma maneira ruim, mas sabemos como eles funcionam, então nós usamos o tempo todo, se pudermos fazer isso, e nós temos panos de oração, ou panos vêm para nós, todos os tipos de coisa, oramos por eles e enviamos de volta. As nossas próprias, se alguém pedir, temos nossos próprios panos que compramos, imprimimos nelas e esse tipo de coisa, colocamos as mãos sobre elas e tudo que fazemos não há mágica nisso. É apenas nós fazemos a mesma coisa com o pano que faríamos numa pessoa. Seguramos, deixamos a vida entrar nele e é o que eu faço. Eu digo algo como, Pai, obrigado, por onde quer que esse pano vá, haverá cura, libertação, seja lá o que for que eles precisarem, você proverá. E agora mesmo, por um ato de minha vontade e minha fé, eu libero sua vida, seu espírito nesse pano. Eu só faço isso. Então nós o enviamos de volta e nós temos testemunhos. Nós tivemos alguns dos maiores testemunhos que já tivemos, vieram por meio de panos de oração, coisas incríveis. E o que eu amo sobre isso é que as pessoas... Tinha uma senhora em particular que tinha um tumor no cérebro. Estava inoperante, era terminal e ela estava em Springfield e ela nos escreveu. E nós lhe enviamos um lenço, então quando ela o pegou, ela usou, ela se curou, ela era parte
de um grupo, e quando ela foi curada, todo mundo queria aquele pano, então ela começou a passar o pano, e todo mundo conseguiu usá-lo por uma semana ou mais, e todos que usaram ficaram curados, todos eles. Para mim, quando ouço essa história, eu adoro porque vai além para provar que quando fazemos o que nós fazemos, Deus não tinha só ela em sua mente. Ele não liberou o poder só para ela, e quando nós damos para outra pessoa, não funciona, é a vida dele, o poder dele, o Espírito está nisso, e ele cura quem quer que toque, o que mostra que Deus quer curar todo mundo, ele vai curar qualquer um, não importa, é isso. O que eu quero passar aqui na igreja como um todo, e eu quero dizer a igreja como corpo de Cristo, o que fizemos na igreja é que fizemos cura sobre a pessoa. E temos que perceber que a cura é sobre Deus, certo? É sobre nós o liberarmos. Não é sobre a pessoa. Um dos casos que eu falei antes, quando eu estava na igreja, em Vancouver, eu contei sobre a igreja em Vancouver, contei, não é? Sim, as 800, 1.200 pessoas que foram curadas, ok? Isso, a igreja russa, ok, bom. Eu estava em uma reunião no fim de semana passado e eu disse a eles, não lembro se eu disse aqui ou não, porque todas as reuniões tendem a se misturar, se não for cuidadoso. Tivemos esse tipo de situação em que eu não sabia nada sobre, mas há uma situação bíblica da mesma maneira. Se você for, na verdade, podemos até ler isso. Vamos ficar em João, de qualquer maneira, então vá comigo para João. Capítulo 5, João 5. Verso 1. Depois disso houve um milagre. Desculpe, eu estou lendo o verso 54. Desculpe, é o verso 1. No verso 54, o título diz, esse é novamente o segundo milagre que Jesus fez quando saiu da Judéia para a Galileia. E era aí que estava começando. Mas verso 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Agora, a palavra Betesda, na verdade, significa casa de misericórdia. Então, havia essa casa de misericórdia e tinha 5 alpendres, e cada alpendre estava basicamente em volta de uma piscina. E era perto do mercado de ovelhas, e no verso 3 diz, nesses jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o mover da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Agora, note, vamos analisar pedaço por pedaço. Um anjo, eles estavam esperando, eles estavam todos reunidos lá. Você vai notar que havia uma festa dos judeus e eles estavam todos reunidos na piscina. E todos eles estavam esperando o movimento da água. Por quê? Porque um anjo, observe o que diz, descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então você tem que imaginar essa cena. Esse anjo desce em uma determinada estação que coincide todos os anos com uma festa dos judeus, e vocês descobrirão que essa festa sobre a qual eles estão falando é a Páscoa. Então esse anjo descia a cada Páscoa, entrava na água, perturbava, mexia a água. Agora, o que isso significa? Que ele entrava e brincava. Ele entrava e jogava água. Você consegue imaginar um anjo descendo e se divertindo, movendo a água ao redor? Ninguém poderia vê-lo, mas eles viam a água começando a se mover, todo mundo ficava animado e começava a ver a água se movendo. Eu imagino, olha, um pouco de água, começava a jogar, e ele está apenas tendo um dia divertido, brincando na piscina, e para todos os outros era tipo, ele está aqui agora, vai haver um grande milagre. E agora veja o que acontece. Quem quer que sublinhe, quem quer que, essa é uma daquelas palavras importantes. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Agora observe essas duas palavras, quem quer que seja e o que quer que fosse. Isso é o maior que se pode ter, quem quer que seja curado de qualquer coisa. Agora escute, por favor, entenda. Deus se importa com você, Ele se importa com cada pessoa, Ele se importa com cada parte da sua vida. Ele se importa com você, Ele se importa com o que está acontecendo. Você está convencido disso? Eu acredito que Ele se importa com você, ok? Porque eu estou prestes a dizer algo que vai soar contraditório. Primeiro, Deus se importa com você, ok? Mas ouça atentamente esse verso dizendo que quem entrava primeiro
era curado. O que isso significa? Que Deus não se importa com quem você é ou o que você tem. Entende? Porque quem quer que entrava primeiro era curado. Isso significa o que não importava o que ela tinha, isso significa que a pessoa não importava em si. Não é mesmo? Agora pense nisso. Você diz, por que entrar primeiro? Eu não sei. Não diz o porquê. Vamos inventar uma razão? Não vamos, não. É aí que temos problemas, quando começamos a pensar em razões que não estão lá, ok? Mas o que sabemos é que todas as pessoas na Páscoa se reuniam em volta dessa piscina, um anjo descia e começava a mover a água. Então, quem entrava primeiro conseguia curar-se, não importava que doença eles tinham. Então, o que isso nos diz? Deus não se importa com o que você tem, Ele não se importa com quem você é, não é mesmo? Eles entravam e eram curados. Agora, a coisa incrível, e você começa a olhar para isso, porque o que isso nos diz, e se você notar o que aconteceu com Jesus, vamos continuar lendo aqui, porque no verso 6 diz, capítulo 6, desculpem isso, no verso 5. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos, e Jesus, vendo ele deitado, quando ele o viu deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse, tu queres ficar são? Você será curado, em outras palavras. Você deseja ser curado? Você quer ser curado? O homem enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho nenhum... Agora observe isso. Havia um certo homem que estava impotente, deitado lá por 38 anos. Quando Jesus descobriu como ele estava nessa situação, ele foi direto para ele, entende? Eu ouvi pregadores pregarem sobre isso e como eles falam sobre como havia todas essas pessoas lá e Jesus foi lá e ele passou por cima dessas pessoas e contornou elas, ignorou totalmente elas para chegar a esse homem, porque era o dia dele e isso não é o que ele está dizendo. O próprio verso prova o oposto, de que Deus estava pronto para curar qualquer pessoa de qualquer coisa, não importava. Mas por que ele foi até esse homem? Porque ele estava deitado daquele jeito por 38 anos. Ele não podia ajudar a si mesmo. Não conseguia entrar na água. Ele vai até ele e diz, você quer ser curado? Você deseja ser curado? E repare que o homem nem lhe responde. O homem faz o que a maioria dos cristãos fazem. Começa a reclamar logo de cara. Nem respondeu à pergunta de Jesus. Ele diz, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, então ele começa a se arrastar. E antes mesmo de conseguir entrar, alguém entra primeiro. Eu acho que eu ficaria bem perto da borda. Assim que começasse a agitar, eu apenas rolava. Começava e eu rolaria. Apenas caía lá. Mas agora note o que ele diz. Por que eu estou dizendo isso? Isso é a versão King James. Agora, se ele tivesse escrito no inglês moderno, ou pelo menos em texano, ele teria dito algo assim. Essas outras pessoas são tão boas cristãs, eu aqui tentando entrar e eles simplesmente pulam na minha frente, ninguém está tentando me ajudar, eu não tenho ninguém para me ajudar, ao contrário, eles estão passando por cima de mim, estão pulando lá primeiro, belos cristãos eles são. Você diz, não havia nenhum cristão, eu sei, eu estou tentando trazer isso para você. Quando eu pergunto para as pessoas o que está acontecendo, bem, eu estava fazendo isso. O que acontece em uma fila de cura? Porque há momentos em que eu começo em algum lugar, eu tenho que voltar e começar aqui, voltar, esse tipo de coisa, e muitas vezes eu vou começar de um lado, eu começo do outro, e se você começar na parte deles, as pessoas ficam bravas. Elas ficam chateadas. Então você começa a orar por elas, você vai ministrar, e quando você começa a ministrar e você está dizendo em nome de Jesus e elas começam a orar, eu digo, pare, não ore, não ore. Não ore. E quando você interrompe alguém que está orando, eles ficam bravos, porque eles estão orando, mas não te ajudou até agora. Então, apenas pare. Você não pode derramar água em uma torneira que está ligada. Se eles tiverem água saindo e eu tenho água, vai ficar batendo. E não vai entrar. Apenas fique quieto, receba, absorva, fique ali parado. Sua oração não te ajudou até agora. Deixe-me fazer por você. E você fala com eles desse jeito e eles ficam bravos. E é incrível como as pessoas na Bíblia são reais. Quando você começa a olhar para os seus personagens e diz... Jesus disse, levante-se, pegue sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou sua cama e andou. E no mesmo dia era sábado, aí está. Ele estava com problemas agora.
E nós conhecemos a história. Eu gosto das histórias porque o ponto principal disso, as pessoas trazem isso à tona porque ele não curou todo mundo. Logo depois diz que ele teve que tomar seu caminho, se afastar de tudo por causa do que estava acontecendo e por causa das pessoas. E tudo teria acontecido, ele teria sido feito rei e teria causado problemas. Então ele teve que se esgueirar, mas se ele estivesse lá, ele ia curá-los. Por que não? O que faz você pensar assim? Em qualquer outro lugar ele teria curado a todos, porque aqui seria diferente. Mas o que ressalta aqui é porque Jesus foi até aquele homem. Porque ele não tinha ninguém. Ele estava daquela maneira há muito tempo. Não estava certo. Ele foi até lá e reparou aquilo. Ok? Ele disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Eu já ouvi o suficiente. Apenas fique quieto, levante-se e vá. E a única razão pela qual eu estou trazendo isso é porque eu quero que você tenha a ideia de que o que eles fizeram, mesmo em Atos e por todo o resto, eles fizeram o bem a qualquer um que entrou em seu caminho. Eles ajudaram, eles tinham esse poder dentro deles. É isso que eu quero passar para você. Eu não quero que você tenha que pensar que toda vez que algo acontece, você tem que ir orar a Deus para Ele conceder isso. Ele tem que puxar algo, apertar um botão, puxar essa alavanca. É uma máquina de venda celestial que dá poder de cura. Isso não é isso. Agora eu vou te dizer também, se você for em 1 João no capítulo 1, depois no capítulo 3, ele fala sobre isso. 2 vezes ele diz a mesma coisa, mas diferente. Ele começa da mesma forma. Essa é a mensagem que você ouviu desde o início, que Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Agora pense nisso. Depois ele diz que Deus é amor. E devemos amar uns aos outros. Então temos que perceber que tudo que tenho partilhado com vocês nos últimos 3 dias é muito simples. Deus é luz e nele não há trevas. O Deus que a maioria dos cristãos apresenta ao mundo tem escuridão nele. Eu não vou te curar até que ele tire o pecado. Eu não vou te curar até que você quebre isso. Eu não vou te curar. Isso não é Deus. Deus é luz no sentido de que não há trevas nele. Ele é bom, ele estava avançando, ele fez tudo o que pôde fazer para te curar. E agora tudo que ele está tentando fazer é obter os seguidores para trabalhar com ele. Em vez disso, trabalhamos contra ele, contra isso. Dizendo a alguém que você ainda não merece, ainda por qualquer motivo, diríamos essas palavras, mas criamos outra coisa e temos que perceber que não é sobre nós. Jesus deixou bem claro, se você já notou, quando ele estava falando sobre poder, ele disse, vá, cure os enfermos, faça todas essas coisas, ressuscite os mortos, expulse os demônios, de graça receberam e de graça vocês dão. Agora, é engraçado porque do jeito que a igreja interpretou isso, ele disse, cure os enfermos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, e a propósito é hora de pegar a oferta. Então nós temos que dar a oferta, de graça, devolva, por algum motivo. Nós pensamos que ele mudou para um sermão de oferta. Ele não fez isso. Quando disse de graça recebeste, de graça dele, estava falando sobre poder. Ele ainda estava dizendo, ouça, eu estou te dando esse poder. Ele disse, eis que eu te dou o poder e você não merece. Ele disse, eu te dei livramento, esse poder tão livremente, dê às pessoas. Não selecione, não tente decidir quem merece e quem não, apenas dê. Veja, isso é o que temos que perceber. Como igreja, quando começamos a fazer isso, as coisas ficam tão fáceis, porque eu não tenho que encontrar todos os problemas, eu não tenho que encontrar tudo, como chegou lá, quanto tempo está lá, que espírito é, quantos existem, quais são seus nomes, como você sabe qual é o porteiro, aquele que eu tenho que derrotar, e se eu derrotar, todos os outros irão embora. Não é nada disso, você não vê isso na Bíblia. E ainda assim nós construímos toda uma indústria na igreja com isso. Mas temos que entender que não apenas temos que ver Deus em sua natureza e em seu caráter, quem Ele realmente é, temos que apresentar também ao mundo. E quando fizermos isso, o mundo vai amar Jesus. A maioria do mundo ama Jesus agora, eles simplesmente não gostam da igreja. Eles amam Jesus, eles só não gostam dos filhos dele. Eu disse isso a Deus eu mesmo, apenas alguns dos seus filhos que eu não suporto. Há tantos filhos seus com quem eu não quero estar, mas nós precisamos ser as pessoas que apresentam a natureza de Deus. Que melhor maneira do que realmente encontrar as necessidades que uma pessoa tem e atender a elas? Seja doença, enfermidade, fome, roupa, o que quer que eles precisem. Nós enfatizamos o aspecto do poder e tudo bem. Porque precisamos ter certeza de que temos poder e trazer poder àquela situação.
Mas temos que perceber que não é tudo uma questão de poder. A maioria tem a ver com natureza e caráter. E se você tiver a natureza e caráter correto, deixe-me dizer assim, se você tiver a natureza correta e caráter para que o poder flua bem através de você, essa mesma natureza e caráter também fará com que você queira alimentar os famintos, vestir os que estão nus. Não são muitas coisas, e deixe-me ser honesto com você. Quando eu comecei, eu não estava procurando desenvolver meu caráter. Minha filha morreu, eu a enterrei, tudo que eu queria era a verdade. Eu queria saber como fazemos para que o poder funcione. Era isso que eu persegui. É por isso que eu não tive hesitações em violar coisas que as pessoas construíram, essas tradições e coisas mais. Eu não tive nenhum problema com isso. Eu dizia, se é verdade, se a fé não funciona por causa disso, então vamos saber disso. Se eu posso fazer isso e a fé ainda funciona, eu não tenho que prestar atenção nisso. Então, ótimo. É menos uma coisa que eu tenho que pensar, porque eu não tenho tempo. Quero dizer, vamos apenas te mandar para o intervalo, mas eu quero te dar essa última coisa. Eu quero que você pense nisso se você tiver que descobrir o nome de cada demônio, cada pecado e cada geração passada em sua família, ou na família de alguém antes que possa libertá-los, então eu nunca poderia levá-lo comigo para a Índia. Eu não poderia levá-lo para o Quênia, eu não poderia levá-lo a qualquer lugar comigo, porque você seria absolutamente inútil. Para você fazer algum bem, você teria que ficar lá o resto da sua vida, lidando com uma pessoa ou uma família, porque eles têm milhões de deuses, eles têm pecados e pecado geracional, todos os aspectos de sua vida têm pecado geracional. E eles ainda estão em pecado, e ainda assim nós... Mas é incrível como... E veja, isso é o que eu sempre digo, o evangelho vai funcionar em qualquer lugar, e se não funcionar em qualquer lugar, não é o evangelho. Agora, a parte ruim é todas essas coisas que construímos sobre ter que pesquisar essa coisa, saber disso, aconselhar essa pessoa, isso só funciona aqui na América. Porque somos as únicas pessoas que são tão voltadas para o consumidor que queremos a atenção pessoal. Eu quero que você mergulhe na minha vida e eu quero que você passe horas comigo porque eu sou tão importante. Eu mereço as horas do seu tempo e isso é muito maior porque eu sou tão importante que isso é muito maior do que apenas um saia ou seja curado. E nós desenvolvemos esse tipo de mentalidade. E a parte ruim é que o que acontece aqui na América é exportada para outros lugares. À medida que se tornam mais industrializados, não vou dizer civilizados, porque há pessoas que são mais civilizadas do que nós, mas quanto mais industrializados cada país fica, nós exportamos todas essas coisas. Hollywood exporta os filmes e a igreja exporta a cultura da igreja. E a parte ruim é que estamos arruinando pessoas que nunca ouviram e estamos levando, e depois quando chegamos temos que ajudá-los a desaprender isso. O que lhes foi ensinado. Eu digo às pessoas a toda hora, ouça, você não veio aqui para aprender as coisas, porque o problema não é que você precise de mais informações. O problema é que você sabe demais das coisas erradas, então o ponto não é lhe dar mais. O ponto é remover o antigo que não funciona e chegar à verdade. Quando você faz isso, é incrível o quão simples fica, amém? Vamos fazer uma pausa rápida e nós voltamos logo.